Sou Márcio Chiquito, presidente da Associação São Francisco de Assis para a Proteção aos Animais, e esta é a 14ª videoaula do Programa de Educação Popular da Associação. O tema de hoje: desastres ambientais. Evidentemente, o tema da aula foi escolhido por causa dessa desgraça que ocorreu alguns dias atrás. Presidente Juscelino Kubitschek disse que a nação que viver da venda de matérias-primas está condenada a um futuro incerto e perigoso. Como a colocação dele veio a se tornar uma realidade, é o que nós vamos ver hoje. Vocês sabem que o Brasil há muito tempo é exportador de matérias-primas e importador de manufaturados. Por isso o Brasil teve ciclo do açúcar, ciclo do couro, ciclo do café, ciclo da borracha, 2 ciclos da borracha, aliás, ciclo da erva mate, etc, etc, etc. E sempre terminou mal. Voltem à minha aula de commodities, vocês vão ter mais detalhes. Ora, como falei, provavelmente o primeiro presidente da República a ter ideia de que as matérias-primas do Brasil deveriam ser transformadas, industrializadas aqui para benefício da população foi Juscelino Kubitschek. Mas os sucessores dele não tiveram a mesma clarividência, especialmente depois da Revolução de 64. Depois da Revolução, instalou-se um grupo militar que pretendia criar um novo sistema para o Brasil, que eles chamavam Brasil Grande. Para isso, eles fizeram uma transição do que eles chamavam de economia agrícola para a economia industrial. Começaram muito bem. Começaram aumentando a carga tributária logo depois da Revolução, e não só isso, especialmente na área do imposto de renda, aumentando a fiscalização. Isso iniciou a espiral tributária que está vindo até os dias de hoje. O governo militar também fez uma complicação no campo. Como já citei em aulas anteriores, eles fecharam os moinhos coloniais, o que levou os pequenos agricultores a quebrar. E o resultado foi que abriram espaço para os grandes agricultores. Depois teve a segunda fase dessa quebra, que foi o plante que o João garante. Quebrou mais agricultores ainda. E com o governo militar fazendo isso, o lema do novo grupo era: vamos exportar aquilo que pudermos. Tudo que nós pudermos, vamos exportar. Especialmente matérias-primas. No começo, parecia que essa mudança estava trazendo o Brasil para uma situação melhor. Na verdade, era mais os frutos do que o Juscelino plantou 15 anos antes. Isso se chamou o milagre brasileiro. Claro que os militares não admitiam que o Juscelino fez alguma coisa. Atribuíam tudo ao sistema deles. Só que o milagre brasileiro durou pouco mais de 3 anos e começou a morrer com a crise do petróleo de 1974, por causa da Guerra dos 6 Dias. Paralelo a isso, houve uma seca de 2 anos na União Soviética e eles tiveram que importar muito trigo. Antes, aliás, a União Soviética vendia trigo para o Brasil. O Castelo Branco e o Costa e Silva não admitiam, mas com a quebra que eles provocaram nos agricultores, o Brasil teve que importar muito trigo de países comunistas. E depois a União Soviética passou a ser um importador maior de trigo. Paralelo a isso, teve a crise do papel. E o resultado é que, com a alta do petróleo, o Brasil entrou em crise. Porque o Brasil era um grande importador de petróleo. Resultado disso: o Brasil optou de uma vez pelo papel de exportador de matérias-primas.
E segundo, esse período teve a abertura do Brasil às multinacionais que entravam aqui com incentivos governamentais e compravam firmas brasileiras que já não aguentavam mais pagar imposto. E o resultado disso, divisas eram tiradas daqui. A crise foi se agravando ao longo dos anos 70. O Brasil estava fazendo grandes obras de infraestrutura, Transamazônica, Itaipu, etc., que não eram só para infraestrutura, eram também para granjear prestígio no exterior. Isso exigia mais e mais empréstimos do exterior. Achava-se que depois que essas obras ficassem prontas, elas iam atrair firmas estrangeiras para o Brasil e assim o empréstimo ia se pagar. E não foi o que aconteceu. E em 1981, o Brasil foi pedir um empréstimo e o empréstimo foi negado. E entramos numa crise financeira muito séria. E aí começamos a ver as primeiras consequências ambientais de toda esta confusão econômica. Todos aqui se lembram, em 1981, o cidadão ligava ao televisor, a primeira coisa que aparecia, poluição em Cubatão. 1982 foi marcado pelo alagamento da usina, pelo enchimento da usina de Itaipu, que não passou sem polêmica, e também pelo início da fissão nuclear na usina que o governo militar havia criado. Muitos aqui se lembram que o Flávio Cavalcante, no encerramento do seu programa, desafiou a censura e disse: se essa usina explodir, vai sair uma nuvem radioativa que vai até a Argentina. E aí, antes de terminar o governo militar, ainda assistimos a tragédia do incêndio da Vila Socó, mais um erro ambiental que foi cometido e mais problemas sociais se somaram para dar essa tragédia. Em 1985 entrou a assim chamada democracia, e já dali a 2 anos nós tivemos possivelmente o pior acidente atômico do século XX, que foi a tragédia do Césio, ocorrida no pior lugar possível, que foi o Planalto Central do Brasil, bem na hora em que vieram a público as histórias das contas Delta. Todos aqui se lembram daquela época, quando foram descobertas grandes somas de dinheiro transitando por baixo dos panos para financiar o projeto absurdo da bomba atômica brasileira que vinha desde 1973. O povo se levantou várias vezes naquela época para tentar evitar problemas maiores, como por exemplo aquela tentativa absurda de dinamitar os rochedos de 7 quedas, essa idiotice de construir uma bomba nuclear, a aventura de construir da usina de Cararaú. E aí veio o Collor. Fernando Collor conseguiu acalmar os ânimos, acabar com o movimento ecológico brasileiro, e a abertura que ele fez para a China comunista, tornaram a economia do Brasil extremamente fragilizada. Aí o Brasil teve que começar realmente a exportar, um ciclo de exportar tudo o que pudesse. Com a entrada de Fernando Henrique Cardoso, e aí nós tivemos o primeiro desastre com barragem no século XXI, que foi a barragem de Macacos, 2001. Com a entrada do Fernando Henrique Cardoso, e depois Luiz Inácio da Silva, o Brasil assinou os acordos com Rússia putinista e China comunista. Desde então se tornou o segundo maior exportador de minérios do mundo, possivelmente o maior exportador de carne bovina, carne suína e carne de frango. Ora, todos esses casos de exportação, eles ficam a cargo de firmas transnacionais. Como que elas operam? Elas entram num determinado ente da federação, num estado, num município, compram um terreno, ou esse terreno é desapropriado,
e ali elas pedem licenças para operar. A lisura dessas licenças muitas vezes é discutível. E começam a trabalhar ali. Pagam bons salários, desde o faxineiro e o porteiro, conseguem salários que não conseguiriam em outro lugar. Os níveis de curso superior têm bons salários que não conseguem em outro lugar. Os executivos ganham salário mais bônus de 500 mil reais por mês ou mais. E a economia desse município fica girando em torno dessa firma. Ela não se diversifica, gira em torno dessa firma. Um dia a fonte de matéria-prima acaba, ou há um desastre como esse aí, as operações param, o município quebra. E o Estado, ente da federação, vai ter que gastar dinheiro para solucionar os problemas ambientais deixados por essa firma produtora de matérias-primas. Porque a firma, muitas vezes, ela se prontifica a pagar indenizações, pagar multas, mas depois utilizam poder discricionário que eu não sei onde arranjam, para não pagar multas, enrolam as pessoas que esperam indenização, os entes que esperam indenização, e a coisa fica por isso mesmo. E, em geral, também se vê uma ofensiva em outros planos para acabar com a agitação causada pelo desastre. Na imprensa, que muitas vezes é levada a não fazer cobertura, e ações de relações públicas. Então, houve o desastre, há uma comoção nacional, e depois tudo cai no esquecimento, volta a tudo ficar como era antes. Mas as tragédias são evitáveis? São. Bastando para isso utilizar métodos modernos de trabalho. No Brasil isso não acontece, porque o Brasil tem uma grande reserva de matérias-primas, mão de obra barata, e elas vêm aqui unicamente para lucrar. Quem é empresário sabe do que eu estou falando. Lucro de uma empresa tem duas classes. Monetário, que é evidente, a empresa depende disso para sobreviver, e o social, que é o trabalho social que ela ajuda a fazer. Mas essas transacionais vêm unicamente pelo lucro. Tem lucros de 30, 40, 50 bilhões de reais ao ano. E esse dinheiro, essas matérias-primas, essas commodities, são tiradas daqui, são manejadas por traders de commodities que têm lucros absurdos e não declaram nada, porque seu dinheiro está investido em paraísos fiscais. E enquanto isso, o Brasil está dilapidando suas reservas naturais. Essa tragédia que teve aí recentemente gerou várias mortes de pessoas, muitas pessoas estão sendo resgatadas, animais domésticos estão sendo resgatados e muitos morreram, e animais silvestres em geral morrem porque, por exemplo, resgatar peixes fica humanamente impossível. Então, eu volto a lembrar a frase do presidente Juscelino Kubitschek. A nação que vive de vender matérias-primas tem à sua frente um futuro incerto e perigoso. E agora pergunto uma coisa que ninguém me responde. Desde 1990, só isso, desde 1990, qual a porção de suas riquezas naturais o Brasil já dilapidou? Segundo, por que o Brasil exporta minérios em grande quantidade, carne em grande quantidade, soja em grande quantidade e continua na miséria? Isto ninguém me responde. Aqui se encerra a 14ª aula do Programa de Educação Popular da Associação São Francisco de Assis.